Vascão. Tem negócio de será que o Santos vai jogar e não vai ser mais o Patrick de Paula? Será que não sei o quê? Mastriani, que o Igor Jesus não joga? Eu quero sua opinião. Mas antes, você combina com este lugar, Lucas Pedrosa? Você fica até mais bonito em São Januário. Boa tarde, meu amigo. Quero que você fale das novidades e da sua expectativa para o jogo de hoje do seu Vascão. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde, Fernanda Maia. Boa tarde, Veni. Boa tarde, galera de casa. Sem dúvida alguma, eu não só me sinto em casa, mas também fico muito bonito estando aqui em São Januário, esse estádio histórico, esse estádio maravilhoso. Daqui a pouquinho tem novidade, inclusive exclusiva, do que está sendo montado aqui, tá? Bandeiras e faixas sendo preparadas exclusivamente para essa partida entre Vasco e Puerto Cabello, segunda rodada da Copa Sul-Americana. Lembrando, na primeira rodada, o Vasco empatou em 3-3 com o Melgar na altitude do Peru. E no outro jogo, ajudou também o Vasco da Gama, porque o Puerto Cabello recebeu o Lanús da Argentina, o seu adversário aí do grupo do Vasco da Gama, e achou 2 gols, conseguiu estar vencendo por 2 gols. Mas logo depois, mesmo com 1 a mais, o Lanús conseguiu empatar, ou seja, o grupo do Vasco está todo mundo empatado, todo mundo com apenas 1 ponto. Então o Vasco da Gama tem uma oportunidade aqui em São Januário, essa partida que acontece às 9h30 da noite, de conseguir fazer 4 pontos e quem sabe aí assumir de vez a liderança do seu grupo na Copa Sul-Americana. Lembrando ao torcedor, lembrando ao espectador que está aí em casa, que o Vasco da Gama está no grupo da Sul-Americana em que apenas um time passa diretamente. O segundo colocado, ele joga um play-off, digamos assim, contra os terceiros colocados da Copa Libertadores. Então, na Copa Sul-Americana, o regulamento é esse. Apenas o primeiro lugar do grupo passa. E sem dúvida alguma, apesar da torcida do Vasco já estar muito ansiosa para o jogo de hoje, a pressão vem tomando conta um pouquinho do Vasco da Gama, principalmente pela situação do técnico Fábio Carille. Esse empate que aconteceu no Peru causou um pouco, sim, de pressão para cima dele, por conta da forma como esse empate aconteceu. O Vasco estava vencendo por 3-1 na estreia da Sul-Americana e acabou tomando 2 gols em 15 minutos, o que foi um balde de água fria para a torcida. E no último final de semana, optando por colocar 8 reservas em campo, o Vasco tomou uma goleada praticamente do Corinthians, foi 3-0 Corinthians, mas o Vasco tomou 5 gols, o que deixou sim o Fábio Carille balançado no cargo. Então as informações que a gente tem é que esse jogo contra o Puerto Cabello nessa noite e também contra o Sport no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro serão decisivos para a permanência ou não de Fábio Carille. E não é só o resultado que vai ser avaliado, o desempenho, como esse time joga em campo, também está sendo olhado pela diretoria vascaína, Fernanda. Vê como é que ele é completinho, Vene Casagrande? É isso. Aí ele tá sentado ali e fala igual comentarista. Aí manda ele pra lá com o microfone na mão, ele fala igual um repórter. É impressionante esse menino. Ô, Lucas Pedrosa, não é, ô Vene? Ô, Lucas Pedrosa, eu quero ver tua casa. Você tá mostrando só um pedacinho aí. Eu quero ver como é que tá. E pode mostrar? É o Terra que tá aí hoje, beijo pro Terra. Pedir pro nosso Terra Samba. O Terra que tem um filho que joga muita bola, tá, Vene Casagrande? O menino é atacante, é sério isso. Eu sonho em ver ele lá no meu fogão. Olha aí como é que tá. Fala aí, Pedrosa. O pessoal já tá arrumando tudo, né? Tá bonito o negócio aí, já tem umas faixas aí em cima. Fernanda. Atrás de você já tem algumas coisinhas sendo colocadas, né? Ih, ficou ruim essa frase, hein? Perfeito. Ó, gramado impecável. Perfeito mesmo, com todos os padrões que pedem o futebol que a gente espera que exista, né? Perfeição, assim, vendo de perto aqui, coisa linda, não tem reclamação, não tem nada para poder justificar algum tipo de atuação ruim do Vasco da Gama. E lá em cima, Fernanda, apesar do vento estar batendo, da galera estar montando, eu já consegui decifrar o que a torcida está preparando para esse jogo de hoje. Jogo de Copa Sul-Americana. O Vasco, para quem não sabe, é tricampeão continental da América do Sul. E é por isso que lá está escrito Sul-Americano de 1948, um título histórico, o que gerou, por exemplo, como é a Libertadores hoje em dia. Tem ali também, que não está aparecendo por causa do vento, a Libertadores de 1998, quando o Vasco conquistou o seu primeiro título de Libertadores no seu centenário, inclusive, e a Mercosul de 2000, naquela virada histórica que o Romário fez 3 gols contra o Palmeiras, que o Vasco, mesmo com 1 a menos, conseguiu uma virada sensacional após perder de 3-0 no primeiro tempo e fazer o 4-3 com uma grande atuação de Juninho Paulista, Juninho Pernambucano,
e companhia. Então, esses 3 títulos do Vasco, esses 3 títulos continentais, vão ser destacados aqui para essa partida. Notícia exclusiva que a gente pode trazer aqui no SBT Esportes Rio. E é por isso que, sem dúvida alguma, o Vasco é um clube com uma história maravilhosa e que não deve ter tantas mudanças, ou melhor, não deve ter mudanças para a partida de hoje. O Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique, na zaga, João Vitor e o Lemos, na lateral esquerda, o Lucas Piton, na volância, Hugo e talvez a única dúvida do Fábio Carelli, Paulinho ou Tietê. Quem deve jogar nessa vaga de titular é a única dúvida do Fábio Carelli, pelo que eu consegui apurar. Lá na frente, Garré, Nuno, Coutinho e Verratti. O que fica, Fernanda, como dúvida também e que provavelmente vai acontecer é o Jair fora da lista de relacionados. A chance é grande por uma avaliação técnica, uma opção técnica mesmo, depois da partida contra o Corinthians, e também o Adson, essa por uma questão física. O Adson voltou a sentir dores no local da lesão dele, então por isso tem chance do Adson, um jogador muito importante para o Vasco da Gama, que está voltando aos poucos de lesão, não ser relacionado para o jogo de hoje. Eles já não seriam titulares, mas a chance é grande nesse momento, não dá para cravar, mas a chance é grande de Jair e Adson não estarem relacionados para essa partida. Apesar disso, o time titular do Vasco vai completo para esse jogo pela segunda rodada da Copa Sul-Americana contra o Puerto Cabello. Fernanda. Quero saber de vocês dois. Concordam com essa questão do Jair? Hein? O Adson, você falou que é uma questão física, né? Não é a escolha. Mas o Jair ser uma questão técnica, você concorda com isso, ou Vene Casagrande? Bom, é muito fácil eu comentar aqui sentado na frente da câmera sem acompanhar o dia a dia dos treinamentos, mas te respondendo de uma maneira sucinta, partindo do princípio que o Jair está treinando bem, que ele não está se atrasando, que, enfim, não cometeu nenhum ato de disciplina, eu discordo totalmente do Fábio Carelli em não relacioná-lo. Você não colocá-lo no time titular, eu até entendo, mas você não ter o Jair, que já mostrou ser peça extremamente importante nesse elenco do Vasco da Gama, eu acho um erro do treinador Fábio Carelli. Mas, repito, Fernandinha, eu estou comentando isso sem saber mais detalhes, mais bastidores. De repente, após a partida, o Fábio Carelli pode ter uma explicação melhor. Ele pode falar, olha, o comportamento do jogador não me agradou, ou o treinamento ele não tem ido muito bem. É um direito do treinador. Óbvio que ele não vai tomar nenhuma decisão querendo atrapalhar o próprio trabalho dele e, consequentemente, o Vasco da Gama. Se ele está tomando essa decisão, é algo que ele está enxergando no dia a dia do Vasco da Gama nos treinamentos. Então, mas se ele não fez nada, se ele está treinando bem, eu considero um erro absurdo do técnico Fábio Carelli não relacioná-lo. Eu também, Vene. E assim, olha só, estamos fazendo um programa bem legal, jogando o Vasco para cima. São Januário tá se embelezando mais do que já é bonito. Mandamos o Pedrosa para lá. O Pedrosa já trouxe a escalação, mas tem que comentar, isso é um detalhezinho. Mas não é para isso ser o grande problema da noite, virar um problema para Vasco da Gama, não. Mas eu queria saber também sua opinião, Pedrosa, se você tem alguma informação em relação a esse bastidorzinho e se você concorda com esse corte aí do Jair. Não concordo, Fernando. Eu acho que o Jair, apesar de não ter feito um bom jogo contra o Corinthians, não está numa grande temporada também. É um jogador que voltou de lesão, de uma lesão grave do ano passado. Tecnicamente, encaro ele como o melhor volante do Vasco da Gama, mas entendo também por ser uma opção técnica. Outra informação que essa é positiva é de que o Sforza, que não fazia parte dos planos do Vasco da Gama no início da temporada, tem treinado bem demais e isso talvez também tenha pesado na decisão do Fábio Carelli, quem sabe numa questão de meritocracia. O Jair jogou o último jogo como titular, mas quem sabe, por tudo que vem acontecendo nos últimos dias, ele tenha entendido que o Sforza também merece uma oportunidade na frente do Jair. Então, na minha visão, Fernanda, eu não apoio, digamos assim, não concordo com essa decisão, mas consigo respeitar, já que, como o Vene muito bem disse aí, é uma coisa que no dia a dia, nos treinos, ele tem muito mais capacidade de decidir do que nós. E tem uma dúvida. Pronto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, confirmando diretamente na fonte lá em São Januário. O Vasco da Gama vai enfrentar o Puerto Cabello pela Sul-Americana, uma competição muito importante que o Vasco tem um ponto, mas assim como o Vasco, o Melgar, o Lanús e também o Puerto Cabello, todas as equipes estão empatadas. Lembrando que Puerto Cabello empatou a última partida com o Lanús por 2-2, enquanto o Vasco tomou empate ali no finalzinho, na altitude lá do Peru. Agora, quero saber de vocês. Vocês concordam ou não com a tática ou com
a vontade do Fábio Carille de deixar o Jair de fora. Eu acho que se ele for para a relação sem o Jair, mas com o Souza, aí falta uma coerência aí do técnico Fábio Carille. Agora, se caso o Carille ele optou por conta de alguma situação física e tudo mais, aí beleza, é de se entender, mas a princípio, até que nada se confirme, fica essa dúvida para o torcedor do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito pouco para que a gente possa alcançar 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!